Estamos de volta com o Direto do Plenário, ao vivo, com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros retornando agora para a continuidade da sessão plenária desta quinta-feira. Expectativa agora em relação ao debate sobre a tese relacionada ao recurso extraordinário, que teve a sua definição, o recurso extraordinário 760.931, que teve a sua definição a partir do desempate que aconteceu na primeira parte da sessão. Agora vamos acompanhar para ver os acontecimentos, como sempre, com imagens ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos dessa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. E, então, por consenso formado entre os ministros, acho que posso comunicar que nós estudaremos as propostas apresentadas quanto à tese a ser proclamada no recurso extraordinário 760.931, relatado pela ministra Rosa Weber, e agora sendo redator o ministro Luiz Fux, que na próxima semana chamarei para chegarmos então mais maduros a qual é o texto definitivo. Interessante, presidente, com a distribuição aos integrantes do tribunal das propostas. Providenciarei isso imediatamente. E, para a continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 878.694, procedente de Minas Gerais, sendo relator o ministro Roberto Barroso, sendo recorrente Maria de Fátima Ventura e recorrido Rubens Coimbra Pereira e outros. A Miss Cúria tem-se na decisão, nas anotações, que após o voto do ministro Roberto Barroso, que dava provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli, que está com a palavra. Senhora presidente, cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que aplicou orientação do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em julgamento de incidente de inconstitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade do artigo 1790, entendendo que, cito, a teor do inciso 3 do artigo 1790 do Código Civil, na falta de descendentes e ascendentes, o companheiro faz jus tão somente a 1/3 dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, a título de herança, pois concorre com os colaterais até 4º grau, devendo ser excluída sua participação como herdeiro dos bens particulares do decujus. Fecho a citação. Em seu percussiente voto, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso deu provimento ao recurso para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002, no seu entender, por violar a igualdade entre as famílias, consagrada no artigo 226 da Constituição Federal de 88, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso e da proteção deficiente, e declarou, por consequência, o direito da recorrente a participar da herança de seu companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. Nesse sentido, também foram os votos proferidos pelos eminentes ministros Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso. E, em especial, também diante das respeitosas ponderações trazidas nas brilhantes sustentações orais aqui feitas da tribuna e também de memoriais trazidos e pareceres. E digo, senhora presidente, que há algumas premissas fáticas deste caso concreto que, a princípio, devemos salientar. A saber, primeiro, o reconhecimento da união estável de 9 anos, entre 2000 a 2009, se deu pós-mortem
não havendo notícia de testamento ou de qualquer declaração deixada pelo falecido sobre as questões postas nestes autos. Segundo, não há ascendentes ou descendentes do falecido, sendo os herdeiros com quem concorre a companheira sobrevivente os 3 irmãos do falecido. Então, esta é a situação fática. Foi um reconhecimento de união estável pós-mortem, não há ascendentes nem descendentes, e há uma concorrência, uma disputa entre a companheira supeste e os irmãos do companheiro falecido. Pois bem, vê-se, portanto, que na espécie há, em tese, a subsunção da hipótese prevista no inciso 3 do artigo 1790 do Código Civil de 2002. No entanto, pretende o nobre relator, a meu sentir, ampliar a tese a ser fixada, sugerindo seja assentado o seguinte entendimento com repercussão geral. E disse Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso a seguinte sugestão: é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790 do Código Civil 2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1829 do Código Civil 2002. Digo eu que, embora respeitoso, criterioso, bem fundamentado o voto do ministro relator, bem como daqueles que o acompanharam, após nova reflexão sobre o conteúdo dos autos e da questão central posta no extraordinário, ouso divergir, pois penso não existir a inconstitucionalidade apontada. Com efeito, data vênia dos que têm entendimento distinto, há que se deixar bem claro que não há como se dar interpretação ampliativa ao que restou decidido na ação direta 4.277, na medida em que esta Suprema Corte se limitou a dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil, de forma a contemplar, no conceito de entidade familiar, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. O referido acórdão não equiparou o casamento à união estável, e muito menos, no meu entender, os efeitos jurídicos pela escolha de uma ou de outra espécie de entidade familiar. A parte final do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição da República, ao estabelecer, e vejam, isto é extremamente importante porque é o comando da Constituição. A parte final do parágrafo 3º do 226, ele estabelece que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. Ao fazê-lo, pois não, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me ajuda por conta da minha voz para tomar um chá. Se os institutos são iguais, né? Qual será o estímulo? Porque eu comando ao Estado para andar no sentido de facilitar a sua conversão. Por isso que eu digo meu voto aquele velho filósofo popular: uma coisa é uma coisa, outra coisa, coisa outra é. O velho adágio popular. União estável é união estável. Casamento é casamento. Como tive a oportunidade de me manifestar na referida ação direta de inconstitucionalidade, naquela oportunidade, na qualidade de advogado-geral da União, em parecer a esta Corte, a compreensão do artigo 1723 do Código Civil não pode ignorar o princípio da isonomia, os vínculos e as relações de afeto que mantêm os integrantes de uniões homoafetivas. Também salientei naquela oportunidade que a Carta Maior prevê, de modo expresso em seu artigo 226, que o casamento, parágrafo 2º, a união estável, parágrafo 3º, veja até que estão em dispositivos distintos, e a família monoparental, parágrafo 4º,
são espécies de entidades familiares. Não se podendo, disse eu lá então, afirmar que o conjunto de suas normas da Constituição permita excluir de similar tratamento jurídico outras relações baseadas nos mesmos suportes fáticos, quais sejam: primeiro, a autodeterminação; segundo, o afeto; e terceiro, o pleno exercício da liberdade, pela deliberada intenção de convivência íntima e estável, com o fim de se alcançarem objetivos comuns. Na referida manifestação, acentuei também que não se poderia admitir diferenciação entre as entidades familiares expressamente previstas na Constituição Federal e as uniões homoafetivas, porque existiria justificativa plausível para essa indiferenciação sob a ótica do princípio da igualdade, na medida em que uma união homoafetiva estável, uma vez preenchidos os requisitos legais, estaria a se fundar nos mesmos pressupostos de liberdade e de afeto que as outras uniões estáveis, as quais se distinguem do casamento. Isso fazendo referência à minha manifestação lá atrás, quando advogado-geral da União, na referida ação direta, julgada por esta Corte, da qual, embora já aqui integrante, não participei pelo impedimento, em razão da manifestação anterior. Estaria a se fundar nos mesmos pressupostos de liberdade e de afeto que as outras uniões estáveis, as quais se distinguem do casamento, tendo na oportunidade lembrado que países como França, Alemanha, Uruguai, República Tcheca, Reino Unido e Finlândia reconheciam juridicamente a união homoafetiva, sem equipará-la, contudo, ao casamento. E conclui que o pedido formulado na ação revela procedência na medida em que se afigura necessário o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, a fim de que aos participantes da união homoafetiva sejam assegurados os mesmos direitos e deveres dos companheiros heterossexuais nas uniões estáveis. E fecho essa citação do meu próprio parecer como AGU outrora feito. Retomo agora, senhora presidente, duas premissas jurídicas que já adiantei por ocasião do meu pedido de vista. As entidades familiares são distintas. As entidades familiares são distintas, como é especificado na Constituição Federal. O casamento, portanto, não é união estável. Se a união estável é casamento, o casamento teria que ser união estável. O casamento, portanto, não é união estável, o que autoriza que seus respectivos regimes jurídicos sejam distintos. Se não são iguais, na Constituição, eles podem ter regimes distintos pelo legislador ordinário. Sem dúvida, desde que não desborde para aquelas questões do despautério, da total desproporcionalidade e desarrazoabilidade. Sempre haverá justiça para frear o absurdo. Mas nós estamos tratando do ordinário e não do absurdo. Portanto, há de ser respeitada a opção livre feita pelos indivíduos de se submeterem a um regime ou ao outro. É de liberdade que nós estamos, ao fim, ao cabo, aqui tratando. De liberdade. Existem regimes distintos. As pessoas são maiores, capazes, objeto lícito não defeso em lei, ato jurídico, negócio jurídico perfeito, de acordo com o regime devidamente optado pelo casal. Há de ser respeitada a opção feita pelos indivíduos. Há que se garantir, portanto, os direitos fundamentais à liberdade dos integrantes da entidade de formar sua família por meio do casamento ou da livre convivência, da união estável.
bem como deve ser respeitada a autonomia de vontade, para que os efeitos jurídicos de sua escolha sejam efetivamente cumpridos. Pois bem, a questão constitucional posta no apelo extremo pode ser assim resumida. O artigo 1790 do Código Civil estipula regras sem razões justificadas. Esse artigo, ele estipula regras desarrazoadas, ele estipula regras absurdas, ele estipula regras que extrapolam o normal, para voltar àquilo que nós estudamos no nosso primeiro ano do curso de Direito, a ideia do bônus pater família, daquela ideia da normalidade, já que estamos no âmbito do direito de família. Esse dispositivo, ele é desarrazoado, ele extrapola. Ao discriminar, ou o legislador, ao fazer a opção que fez um juízo razoável e de proporcionalidade em sentido estrito. Eu mesmo me faço a pergunta aqui no meu voto. Para uma melhor compreensão do regime jurídico que se está a analisar, nós temos que passar pelos artigos 1829, 1830 e 1832, que possuem, respectivamente, a seguinte redação. O 1829, cabeça: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, cônjuge, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. A sucessão defere-se aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Defere-se ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4. Defere-se aos colaterais. Então, no 1829, os colaterais vêm após o cônjuge sobrevivente. Artigo 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Pois bem, feita a leitura desses dispositivos, passo a uma análise, senhora presidente. Façamos um resumido paralelo desses regimes sucessórios. Vê-se pela leitura dos textos que, com o Código Civil de 2002, o cônjuge passou a concorrer com descendentes e, na falta desses, com ascendentes do autor da herança, se houver, e, quando é chamado à sucessão, em concurso com descendentes, o cônjuge herda um quinhão da parte que não lhe cabe por força do regime de bens, mas sempre como herdeiro necessário, ao lado dos descendentes e ascendentes. Por sua vez, na hipótese da herança do companheiro, embora o artigo 1790 tenha garantido, relativamente aos bens adquiridos a título oneroso durante a união estável, que o companheiro sobrevivente concorrerá com os descendentes apenas do falecido na proporção da metade do que cabe a cada um deles, e com os filhos comuns na mesma proporção de cada um deles, com a mesma cota, portanto, quando o companheiro sobrevivente concorre com os demais parentes sucessíveis, ele tem direito a 1/3 da herança, incisos 1 a 3, 1790. Ocorre que não me parece que a opção legislativa
tenha sido injustificada ou desarrazoada. Não é desproporcional. É uma opção. Vossa Excelência me permite? Pois não. E há mais uma opção no Código Civil, e com lastro no dualismo que nos vem do 226 da Constituição Federal. Ameação. Se com equiparação no campo patrimonial ao regime de comunhão. Refiro-me ao artigo 1225. 1725, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros que se equivale ao pacto antinupcial quanto aos nubentes, né? Aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens, que hoje é a regra quando os nubentes não se manifestam expressamente. Né? Antes do Código 2002, a regra era a comunhão total, hoje é parcial. Eu estou me atentando aqui ao regime da sucessão e não à copropriedade, mas, como muito bem lembrado, já há até a parte relativa à copropriedade. Então, eu digo que ocorre que não me parece que essa opção tenha sido desarrazoada. Pelo contrário, o legislador debateu isso ao aprovar o projeto de Código Civil. Debateu o tema, deixou claros os motivos do tratamento diferenciado e, para a certeza das coisas, toma a liberdade de relatar o que se consignou como fundamentos da decisão legislativa. Inicialmente, tomo da exposição de motivos ao artigo 1790 do Código Civil a seguinte justificativa na tramitação do projeto de código. Abro aspas. As diretrizes imprimidas à elaboração do projeto, fiéis nesse ponto às regras constitucionais e legais vigorantes, aconselham, ou melhor dizendo, impõem um tratamento diversificado no plano sucessório das figuras do cônjuge supérstite e do companheiro sobrevivo, notadamente se ocorrer qualquer superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta. Fecho a citação. Foi debatido pelo legislador. Não bastasse isso, digo eu, no documento publicado pelo Senado Federal em 2012, sobre a memória legislativa do Código Civil, e cito a fonte, podemos verificar os principais motivos que levaram o Congresso a não equiparar os efeitos sucessórios para os dois institutos, casamento e união estável. É que o que se extrai da leitura dos fundamentos utilizados para a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados, da subemenda de redação do relator geral, número 56, essa subemenda, relator geral, o falecido deputado Ricardo Fiuza, a qual ocorreu após parecer final pela aprovação emitido pelo senador José Fogaça, a saber, e aí passo a ler, senhora presidente, me permitam, me desculpam, mas aprendi com o ministro Marco Aurélio, para divergir precisa fundamentar, e os fundamentos do relator e já 5 ministros que mais de 5 que o acompanharam, seis que o acompanharam em bem lançados votos, me impõem, né, devidamente fundamentar essa divergência, senhora presidente. Então, eu leio dos debates no Congresso Nacional. É de reconhecer que persiste uma certa desigualdade de tratamento sucessório entre os cônjuges no regime matrimonial e entre os companheiros numa união estável. Nesse particular, qualquer dos cônjuges pode suceder ao de cujos na categoria de herdeiro necessário, podendo, inclusive, concorrer, dependendo do regime de bens existente, com os ascendentes e até com os descendentes. E aí continua, esta relatoria geral permite-se, neste momento, um comentário, ainda que breve, sobre guindar-se o cônjuge à categoria de herdeiro necessário, para dizer que discorda dessa orientação. Aqui uma subcitação do próprio relator geral, dizendo que ele discordava do cônjuge como um herdeiro
necessário. Mas o que diz ele? É que, apesar de discordar dessa orientação, tratava-se de texto original do projeto, que não fora, quando saiu da Câmara para o Senado, emendado no Senado, então ele não poderia, naquela fase de trâmite legislativo, alterá-lo. Já estava batido o martelo em relação a isso. Mas continua, então, essa subemenda de redação do relator geral. Rejeitada que seja a emenda senatorial, o companheiro sobrevivente de uma união estável não se beneficiará dos mesmos direitos sucessórios atribuídos ao cônjuge sobrevivo. Entretanto, aceito que seja o texto emendado, ocorrerá justamente o oposto, passando o companheiro a deter maiores direitos sucessórios do que aqueles deferidos ao cônjuge. Cuide-se, todavia, da necessidade de, em matéria de direitos sucessórios, ser disciplinada a presença do convivente, no rigor dos efeitos jurídicos decorrentes do Instituto da União Estável, o que perfaz razão relevante para a não supressão da emenda. Por outro lado, não se pode admitir que o convivente tenha tratamento privilegiado em relação ao cônjuge, mesmo porque este não foi o espírito do Constituinte de 1988. A própria formulação do texto constitucional, continua o parlamentar, já é suficientemente elucidativa a esse respeito. E veja o ponto que ele enfatiza aqui, exatamente aquele que enfatizei no início do voto. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Continua o relatório. É como se a união estável fosse tomada como um caminho para o matrimônio, ou, quando muito, como um matrimônio incompleto. Muito embora já constituísse por si mesmo, nos termos da regra constitucional, uma entidade familiar. Embora, desde a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, a união estável ser uma entidade familiar, ela seria um matrimônio in fieri. Ela seria, como no meu olhar é, algo distinto do matrimônio. A natureza modelar do casamento, continua o relatório, sua irrecusável preeminência reflete-se no projeto, bastando assinalar, a esse respeito, que na área do direito de família, a disciplina da união estável, veja o que diz o relatório, na área do direito de família, a disciplina da união estável se limita a 5 dispositivos sequenciados. Leio do relatório, artigos 1737 a 1739. E na área do direito das sucessões é contemplada a união estável com um único dispositivo específico, artigo 1814, além de 2 outros aplicáveis tanto aos cônjuges quanto aos companheiros, artigos 1871 e 1817. Esses dispositivos, evidentemente, antes de uma consolidação geral de numeração. Estamos falando do relatório ainda em andamento que aprovou essa distinção. E continua o relatório. A comparação que se estabeleça entre os preceitos relativos ao matrimônio e as regras disciplinadoras da união estável, constantes do projeto, demonstra, à primeira vista, a superioridade numérica das primeiras em relação às últimas. Somente há pouco institucionalizada pela lei civil, a disciplina da união estável tem inegável natureza tutelar e representa o reconhecimento legal de um fato consuetudinário que se aproxima do modelo matrimonial. E agora o relatório, então, fazendo esse comparativo de números de dispositivos de união estável, passa a elencar o número de dispositivos que tratam da família formada pelo matrimônio. Diz o relatório, a desproporção se evidencia quando se considera a superioridade numérica dos dispositivos que tratam do casamento, a título de disposições gerais, artigos 1510 a 1515, capacidade matrimonial, artigos 1516 a 1519, impedimentos, artigos 1520 e 1521, causas suspensivas, 1522, 1523, habilitação matrimonial, 1554, 1531, celebração do casamento,
1532 a 1541, provas do casamento, 1542 a 1546, invalidade do casamento, 1547 a 1566, eficácia do casamento, 1567 a 1573, dissolução da sociedade conjugal, 1574 a 1587, proteção da pessoa dos filhos na dissolução da sociedade conjugal, 1588 a 1595, regime de bens entre os cônjuges, 1651 a 1734, totalizando, como se vê, diz o relatório, 189 artigos da lei. Dá para equiparar? Isso já sou eu dizendo aqui, perguntando. Continuo o relatório e já vou terminando a leitura. As diretrizes imprimidas à elaboração do projeto, fiéis nesse ponto às regras constitucionais e legais vigorantes, aconselham, ou melhor dizendo, impõem um tratamento diversificado no plano sucessório das figuras do cônjuge supestite e do companheiro sobrevivo, notadamente se ocorrer qualquer superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta, impossibilitado que seja um tratamento igualitário, inclusive por descaracterizar tanto a união estável enquanto instituição meio, quanto o casamento enquanto instituição fim, na conformidade do preceito constitucional. A natureza tutelar da união estável constitui, na verdade, uma parcial correção da desigualdade reconhecida no plano social e familiar, desde que atentemos ser o casamento mais estável do que a estabilidade da convivência duradoura. Nulidades, anulabilidades, separação, divórcio, figuras indissoluvelmente ligadas ao enlace matrimonial, desaparecem ou transparecem por analogia ou se reduzem numericamente quando transpostas para o relacionamento estável. E aí, então, conclui o relatório. Tomamos, assim, como diretrizes básicas, na caracterização dos direitos sucessórios do cônjuge e do convivente, a prevalência da relação matrimonial em confronto com o relacionamento estável. Fecho essa longa citação do relatório e passo eu a dizer, então, que, no meu entender, não se verifica nos fundamentos uma inferiorização de um instituto em relação ao outro, ou deliberada criação de uma situação desvantajosa. O legislador, na verdade, cuidou de dar a eles tratamento diferenciado, até para que não houvesse a equiparação entre os regimes dos dois institutos. Nesse sentido, correta se mostra o alerta feito por Mário Luiz Delgado, então presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do prestigioso IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, em artigo publicado na revista Consultor Jurídico, revista eletrônica, no qual afirmou Mário Luiz Delgado que o reconhecimento da igualdade do direito sucessório das entidades familiares pode representar, diz ele, em palavras dele, a aniquilação da liberdade daqueles que optaram pela relação menos formal. Nas palavras dele, aqueles que optaram pela relação informal. Exatamente porque não pretenderam se submeter ao regime formal do casamento. E continua ele. O fim da própria união estável, pois, à medida, isso pode significar, segundo ele, o fim da própria união estável, pois à medida que se regulamenta um relacionamento que foi constituído para ser uma união livre e sem nenhuma oficialidade, estar-se-á alterando a sua natureza jurídica. E continua ele, transformando a união estável em outro tipo de relacionamento que não foi o desejado pelas partes. Conclui ele, é o que chama de casamento forçado, ou ainda, citando Zeno Veloso, dormir com alguém e acordar casado com o Estado.
Digo eu, posso fechar a citação, senhora presidente, eu estou plenamente convicto, com as devidas vênias, de que a liberdade e a autonomia da vontade dos conviventes hão de ser respeitados. E esta é a vontade da Constituição. E de que não foi por outro motivo que o casamento civil passou a ser questionado a partir da década de 1960, principalmente pelos movimentos dos jovens que foram às ruas, pedindo mais liberdade. É proibido proibir. Aí não se quer o casamento, vai se viver e aí tem que em tudo ser equiparado ao casamento que não se quis. Não foi por outro motivo que o casamento civil passou a ser questionado a partir da década de 1960, principalmente pelos jovens, que passaram a entender que deveria existir uma maior liberdade nas relações familiares em face do Estado. Ideia que se desenvolveu na sociedade germânica e que influenciou seu ordenamento jurídico, culminando na doutrina da finalidade individual do Estado, segundo a qual deveria haver uma menor intervenção estatal na vida dos indivíduos. Na atualidade, ainda prevalece lá essa concepção libertária. Tanto é que não há sequer previsão normativa para o dever de sustento mútuo para os conviventes em união estável, regras sobre a sucessão ou mesmo sobre a aquisição de bens durante a convivência, de modo que os bens adquiridos em nome apenas de um dos conviventes permanecem na propriedade exclusiva dele. E cito a fonte. Assim, digo eu, reitero em entender não ser possível a equiparação entre casamento e união estável, tal como ocorre na maioria dos países europeus, os quais nem sequer disciplinam as relações sucessórias. Exemplo e graça, na França, nem os concubinos, nem os membros do Pacto Civil de Solidariedade, formas de união admitidas naquele sistema jurídico, herdam um do outro. Nem se diga que a liberdade de escolha da espécie e identidade familiar estaria tolhida porque só as pessoas com condições econômicas é que teriam condições de se casar. Não é verdade. A legislação tratou de garantir a gratuidade do casamento a quem preenche os requisitos legais. Vide artigo 1512 do Código Civil de 2002, as legislações estaduais que dispõem sobre os requisitos e os casamentos comunitários têm ajudado a viabilizar os matrimônios que ocorrem diariamente em todo o país. Certo é que a norma civil apontada como inconstitucional não hierarquizou o casamento em relação à união estável, mas acentuou serem eles formas diversas. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de diversidade, diferente. São diferentes, uma coisa, outra coisa é. Nos exatos termos da exegese do 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Em sintonia com esse pensamento, trago as inteligentes ponderações feitas pelo eminente civilista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor José Fernando Simão, que elencou as regras constitucionalmente válidas dos regimes jurídicos diferenciadores do casamento e da união estável. No que tange às normas sobre, primeiro, sua criação. Esse professor elenca as diferenças. A criação do casamento são procedimentos registrais e sua dispensa. A união estável é uma relação fática ou um contrato, sem requisitos formais. Segundo, comprovação jurídica, são diferentes. Terceiro, extinção. Quarto, efeitos perante terceiros. Quinto, outorga uxorem marital, que não se aplica ao segundo regime, à união estável. Sexto, presunção de paternidade, por hora inexistente para a união estável. Ou vamos começar a presumi-la também numa equiparação total? Está convivendo com uma pessoa, vamos então equiparar também, se é sucessão equiparada. A mãe pode ir lá e registrar. Sétimo, e até o procedimento para a mudança de regime de bens. Então, esse professor muito bem distingue, são questões diferentes, não é a mesma coisa. Prossigo. Nem mesmo a sedutora tese
da vulneração da proibição ao retrocesso de direito fundamental à sucessão e, portanto, à propriedade por meio da SESIN, procede, na medida em que tenho para mim, que a proibição do chamado efeito catraca ou cliquet tem aplicação somente quando a restrição ao direito fundamental ultrapassa o limite de seu núcleo essencial, o que não é a hipótese dos autos. E passo a explicar. A restrição imposta pelo Código Civil de 2002 ao direito sucessório da união estável, mais uma vez, pedindo as mais respeitosas vênias àqueles que pensam em sentido contrário, que trouxeram e trazem fundamentos dos mais qualificados e pertinentes, mas com os quais eu não concordo. A restrição imposta pelo Código Civil ao direito sucessório da união estável, quando comparado com o regime sucessório que vigorava anteriormente pela Lei 8.971 de 94, artigo 2º, e Lei 9.278 de 96, artigo 7º, duas leis, portanto, anteriores ao novo Código Civil, essa comparação me parece absolutamente legítima, assim como tantas outras restrições a direitos civis que foram estabelecidos pelo novo Código Civil e que foram realizadas sob o permissivo constitucional. Na medida em que o legislador optou pelos fundamentos revisitados neste voto, por garantir ao companheiro herdeiro, na hipótese de concorrer com os colaterais, o recebimento de 1/3 da herança. Portanto, não se vislumbra irrazoabilidade ou desproporcionalidade na opção feita pelo legislador, como bem sustentou o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, que, em seu primoroso parecer, além de descrever o histórico dos direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro, fez, então, o histórico parecer da PGR a respeito dos dois institutos, a relatar o vai e vem desses direitos, concluiu em sua análise sistêmica o seguinte, abro aspas, o artigo 1790, 1 e 2 do Código Civil permite ao convivente concorrer com os descendentes, enquanto o artigo 1829, 1 do Código Civil exclui a possibilidade de o cônjuge concorrer com os descendentes nos regimes da comunhão universal, da separação obrigatória ou no regime da comunhão parcial, se o falecido não houver deixado bens particulares. A apontada inconstitucionalidade do artigo 1793 do Código Civil, continua a PGR, apoia-se no argumento que essa diferença de tratamento tem por consequência rebaixar a família decorrente da união estável em comparação àquela advinda do casamento. Ora, os diversos regimes de bens, bem como os regimes sucessórios respectivos, foram estabelecidos pelo legislador, com o escopo de propiciar aos nubentes e companheiros diversas opções na organização de seus patrimônios, de acordo com os seus interesses pessoais, ou seja, de acordo com a sua liberdade de opção. Continuo, volto à leitura. Aliás, uma interpretação normativa com viés estritamente patrimonial, comparando-se com quantitativo de cada herança em cada regime e ainda em cada situação em particular, revelaria que uma situação ou outra, este ou aquele regime seria mais adequado ou mais justo neste ou naquele aspecto. Tal processo levaria a um nivelamento entre todos os regimes, já que nenhum poderia ser mais favorável ou desfavorável por violar o princípio da isonomia. O que está querendo dizer aqui o Procurador-Geral da República? Que penso que está claro, mas vou explicitar aquilo que já está claro. Sua Excelência quer dizer o seguinte, se é para deixar tudo igual, só podia ter um regime na relação entre homem e mulher, seja no casamento, seja na união estável. E no casamento há vários regimes. E fecho a citação. Esse exercício, por fim, faria ruir, conclui o Procurador-Geral, todo o edifício construído pelo legislador positivo. Fecha a citação. E digo que mesmo que utilizássemos aqui a festejada estratégia do professor Robert e Alexi
para estabelecer a relação de precedência condicionada entre os princípios em colisão com a aplicação dos elementos que formam a estrutura da ponderação, quais sejam a ponderação, a fórmula de peso e a proporcionalidade, observadas as intensidades das argumentações. Na hipótese que se descortinou, não há como se desrespeitar, em especial quando aplicada a teoria externa dos direitos fundamentais, o sistema democrático e a separação de poderes, qual seja a opção discricionária feita pelo legislador, que tem o fundamento constitucional de garantir a liberdade do cidadão e que contempla conceito da autonomia da vontade e que no discrimen feito não vi e não vejo nada de desarrazoável. Portanto, como salientado mais de uma vez por mim em outros julgamentos, na espécie cabe também a aplicação daquela máxima jurídica, in dubio pro legislatore, que para alguns doutrinadores, como Juan Antônio Garcia Amado, é em verdade uma regra de preferência, quando há zona de penumbra, quanto à constitucionalidade ou não de uma decisão discricionária adotada pelo legislador. Aqui eu estou usando praticamente aquela técnica dos advogados, né, do ad argumentando tanto. Se aquilo que eu disse anteriormente já não foi o suficiente, mesmo que se argumentando aqui pelas técnicas de ponderação, pela técnica da razoabilidade ou não, que então restaria uma dúvida e que esta dúvida ainda assim deveria ser pró-legislador e não pró-intérprete. Da mesma forma, se se vislumbra pela abertura constitucional, como é o caso dos autos, uma pluralidade de concretizações possíveis, há que se respeitar, como uma defesa da própria democracia, o pensamento possibilista, há muito defendido por Peter Heberle, apoiado no escolo de Niklas Luhmann, desde que, como bem anotou aquele filósofo e jurista, as alternativas surjam dos marcos constitucionais. E concluo, senhora presidente, havendo no futuro efetivas e reais razões fáticas e políticas para a alteração da referida norma, o espaço democrático para esses debates há de ser respeitado, qual seja o Congresso Nacional, onde deverão ser discutidas as alternativas para a modificação da norma e seus respectivos impactos no ordenamento social. Portanto, mais uma vez rogando as mais respeitosas vênias, há uma maioria tão bem sólida e fundamentada, eu voto pela negativa de provimento ao recurso extraordinário. Sou relator, presidente, de uma situação muito semelhante a esta, com a particularidade de envolver união estável homoafetiva, né? E liberei, é certo, o processo para julgamento. E pelo número do meu recurso extraordinário, o número do recurso extraordinário sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, vejo que Sua Excelência é muito mais rápido no gatilho judicante, porque o meu extraordinário tem o número 646721 e o dele 878694. Estou debruçado sobre a matéria e refletindo muito no que em jogo se faz um sistema dual constitucional em vigor há 30 anos praticamente, e sob o ângulo legal, presente o Código Civil em vigor há 15 anos, sem contar as duas leis a que se referiu o ministro Dias Toffoli. Creio que não seria aconselhável, e assim vejo, votar de improviso nesta assentada. E creio mesmo que devemos, um pouco porque, inclusive, não houve discussões maiores no plenário sobre a matéria, devemos refletir um pouco sobre a repercussão que uma decisão, conforme está se delineando, poderá provocar em termos
de estrutura dessa instituição, que é o próprio casamento. Isso sem colocar em plano secundário a união estável. Eu mesmo trouxe à baila um artigo esquecido do Código Civil, o 1725, que prevê a ameação entre os companheiros, pouco importando, eu concordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, eu creio que Sua Excelência chegou no voto a sinalizar a opção sexual desses companheiros. Por isso, presidente, vou me permitir, já faria o apelo a Vossa Excelência, né? O apelo posterior, vou me permitir pedir vista. Que apelo é esse? Que coloquemos em pauta, né, a devolução da vista com o recurso extraordinário sob a minha relatoria. E para que tenhamos, porque, reafirmo, não houve discussão maior no plenário, para que tenhamos essa discussão, que, ao retomarmos o julgamento, o façamos analisando o recurso extraordinário 646721 sob a minha relatoria, ou seja, iniciando a retomada do julgamento com o pregão desse recurso extraordinário, já liberado para a pauta, né, e prolação de voto nele, tomando-se, inclusive, os votos, talvez, com uma discussão maior no âmbito do plenário. Pois não. Neste caso aqui, apenas faltavam votar o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar, inclusive, está ausente. Vossa Excelência, então, aguardaria. Muito prazer. Não. Tenho certeza que vou aprender muito. Pois não. Por favor. Eu li hoje pela manhã o voto do eminente ministro Dias Toffoli, agora ouvi com interesse, prazer e proveito, e razões bem lançadas que correspondem ao entendimento de Sua Excelência. Eu gostaria de, muito brevemente, em 2 minutos, reiterar os meus argumentos, até porque o ministro Marco Aurélio irá fazer uma reflexão e pode, eventualmente, querer levá-los em conta. O argumento defendido no meu voto... Sempre pronto a ouvi-lo e evoluir, tão logo Vossa Excelência me conversa. Vou tentar. O argumento desenvolvido no voto é que a Constituição prevê 3 modalidades de família de maneira expressa. Família que resulta do casamento, a família que resulta da união estável e a família monoparental. Essas 3 categorias estão equiparadas na Constituição e a elas se agregou, por decisão do Supremo Tribunal Federal, uma 4ª modalidade de entidade familiar, que é constituída pelas uniões homoafetivas. Portanto, há 4 famílias previstas na Constituição, todas elas objeto de estudos relevantes do ministro Luiz Edson Fachin. Depois de promulgada a Constituição, foram editadas 2 leis que equipararam os direitos da mulher casada à companheira que vive em união estável. E, para deixar claro e não haver nenhuma dúvida, nós estamos falando aqui da companheira e não estamos falando de amante ou de alguém, uma relação paralela. Nós estamos falando de uma relação equiparada pela Constituição a uma entidade familiar. Portanto, vêm essas 2 leis, 8.971 de 94 e 9.278 de 96, e contém a proposição de que, para fins sucessórios, a mulher casada e a companheira estão sujeitas ao mesmo regime jurídico. E, portanto, este tratamento jurídico da matéria vige por diversos anos, até que em 2003 entra em vigor o Código Civil, o novo Código Civil. Como nós sabemos, e há aqui novamente um trabalho importante do ministro Luiz Edson Fachin a esse respeito, embora promulgado em 2003, o Código Civil foi objeto verdadeiramente de discussões e baseado em um anteprojeto que é da década de 70 e, consequentemente, traz em si ideias e valores correspondentes àquele momento
da vivência brasileira, de 40 anos atrás. E aí o novo Código Civil promove este retrocesso, que é desequiparar, com todas as vezes, retrocesso do meu ponto de vista, evidentemente não corresponde ao ponto de vista bem defendido pelo ministro Toffoli, e aí vem o Código Civil e desequipara aquilo que, a meu ver, a Constituição havia equiparado e a legislação havia concretizado. E ao desequiparar a esposa da companheira, o Código Civil termina por hierarquizar as famílias para dizer que a família que resulta do casamento é melhor e gera mais direitos do que a família resultante da união estável. E eu penso que não poderia fazê-lo, porque, do contrário, você obrigaria as pessoas a se casarem. Na verdade, há duas situações pelas quais as pessoas não se casam no Brasil. Há quase metade, mais de 1/3 dos casais no Brasil vivem em união estável. Portanto, eles não são casados. No mais das vezes, ou com muita frequência, por circunstâncias da vida. Outras pessoas não se casam porque elas não se querem casar. Não querem se casar. Não querem esse tipo de formalização. Mas isso não deve diminuir os direitos dessas pessoas. Portanto, se nós admitirmos que o Código Civil hierarquize essas famílias e deem direitos diferentes, você tira a liberdade de quem tenha feito a opção de não casar ou de quem, por desinformação ou qualquer outra circunstância da vida, não tivesse se casado. E pode casar com separação total de bens. Pode, mas o efeito prático aqui, vejam o efeito prático neste caso concreto. Esta senhora viveu com esse homem, o autor da herança, 9 anos. 9 anos. Se eles fossem casados, ela teria direito à totalidade da herança. Como eles não são casados, ela só tem direito a 1/3 dos bens adquiridos onerosamente. O resto vai para os irmãos que moram lá longe. Não viveram com... Mas ela já terá a meação desses bens. Não viveram com o autor da herança. Desses bens. Então é 1/3. E não tem nenhuma relação de proximidade com o autor da herança. Portanto, você cria um fator totalmente aleatório que beneficia não quem viveu conjugalmente, mas quem está vivendo uma vida a milhares de quilômetros de distância. Portanto, eu acho que cria-se um sistema de sucessão aleatória que desfavorece a mulher que viveu anos a fio. Eu estou falando a mulher porque, na verdade, é o companheiro ou a companheira. Mas, ministra Carmen Lúcia, nem tudo são desvantagens nessa vida. Geralmente, é a mulher que sucede ao homem porque as mulheres têm maior longevidade. Portanto, geralmente, você está discutindo da sucessão pela mulher. Portanto, presidente, basicamente, os argumentos do meu voto são: a Constituição não hierarquizou as famílias, a legislação equiparava a companheira e a esposa, e o Código Civil produz um retrocesso nesse tratamento jurídico equiparado, dizendo que a mulher casada vale mais do que a companheira para fins de sucessão. De modo que, respeitando todos os pontos de vista diversos e muito bem defendidos pelo ministro Dias Toffoli, eu continuo convencido de que aqui existe uma incompatibilidade com a Constituição. Obrigado, presidente. Por isso, senhores ministros, eu proclamo, portanto, o resultado provisório. Após o voto vista do ministro Dias Toffoli, que inaugura divergência, pediu vista antecipada o ministro Marco Aurélio, aguardam os ministros que ainda não votaram.
Senhores ministros, em razão do horário que me impediria iniciar um outro julgamento neste momento, eu agradeço a presença de Vossas Excelências, do senhor vice-procurador, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores. Desejo a todos uma ótimo final de tarde e uma excelente noite. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.